voltamos então com o nosso programa, conversando sobre Umbanda, nessa conversa tão agradável com o nosso amigo Roger Ferrodi. E temos ainda algumas perguntas que nós gostaríamos que ele nos esclarecesse. Roger, seguindo nessa linha de pensamento, qual é a expectativa para a Umbanda atual no Brasil nas próximas décadas? Justamente a evolução do movimento. Justamente é esse projeto de divulgação, é esse projeto da reunião, esse projeto da união de todos os credos, de todas as seitas, de todas as correntes de pensamento, de todas as filosofias, num só, que é um trabalho, eu diria, ecumênico mesmo, para que, novamente, o homem possa salvar o próprio homem. Roger, vamos então entrar num assunto que os umbandistas gostam muito e que é tão mal compreendido, que são os orixás. O que são os orixás, afinal de contas, Roger? Orixá é justamente uma corruptela. É uma corruptela de Puruxá. Puruxá nada mais é do que a relação que existe entre o Pai Brahm e o seu universo criado. E esse Puruxá desdobra-se em Puruxás múltiplos, que são justamente as hierarquias criadoras. Então, hierarquias criadoras e orixás são a mesma coisa. Foram dados a eles vários nomes. No Egito eram os 7 deuses misteriosos. Entre os hindus eram os 7 prajapatis. Entre os teosofistas são os 7 logóis planetários. Entre os umbandistas são os 7 orixás. Mas orixá quer dizer mensageiro do Senhor, se traduzíssemos a palavra. E é através desses mensageiros, as chamadas 7 linhas em que atua esse movimento de Umbanda. Você podia falar para a gente então, Roger, quais são e como se manifestam as 7 linhas da Umbanda? Perfeitamente. A primeira linha é a linha de Oxalá. É também chamada a linha do Cristo Solar. É a linha dos seres superiores que se desenvolvem. E nós encontramos nessa linha um agrupamento que é, inclusive, impropriamente chamado de linha do Oriente. Não existe linha do Oriente, existe um agrupamento na linha de Oxalá em que se manifestam as entidades orientais. E você gostaria de saber os nomes originais desses orixás? Naturalmente. Muito bem. Orixá, Oxalá, é uma corruptela de Puruxá Lá, que quer dizer lá, esse lá, escrevia-se com LHA, quer significar um ser superior. Por isso é que ele é chamado a linha do Cristo Solar. O seu dia da semana em que é cultuado esse orixá é o domingo. A sua cor fluídica é o branco. O seu planeta sagrado é o Sol, porque o Sol e a Lua eram considerados planetas pelos povos antigos, no horóscopo antigo. O seu metal é o ouro. E esse orixá, ele se manifesta com muita suavidade. Não gosta de dar consultas, ele prefere falar sobre pontos de doutrina, ou seja, sobre palestras e divulgações, esclarecimentos da doutrina. E não gostam de se manifestar depois de 9 horas da noite. Essa é a primeira linha da Umbanda e das entidades que ali se manifestam. A segunda linha, Ogum. Ogum é uma corruptela formada por 2 palavras, Agni e Aum. Agni é o fogo sagrado e Aum é o verbo divino, a palavra. Por isso dá a conotação de a salvação e a glória para a palavra Ogum, porque é Ogum através da sua força vibratória, de sua luz, que salva o homem das trevas da ignorância. Por isso é chamado o orixá das lutas e das demandas, porque consegue vencer a besta que existe dentro de nós. Daí o simile do dragão
e do guerreiro matando o dragão. Somos nós que estamos matando com nossa lança, com a nossa força vibratória, o mal que existe dentro da gente. Ogum, por isso, é também chamado o orixá das lutas e das demandas. E ele, inclusive, salva o homem, além das trevas da ignorância, traz a luz para o conhecimento humano. Esse orixá é cultuado no dia da semana, terça-feira. Terça-feira é o dia em que ele é cultuado. A sua cor fluídica é o vermelho. O seu metal é o ferro. E o seu planeta sagrado é Marte, onde ele está ligado magneticamente. Terceira linha, linha de Oxóssi. É o orixá mais oculto da Umbanda, porque Oxóssi quer dizer ação circular ou ação envolvente. É o orixá que traz para as suas fileiras, que traz para si todos os filhos desgarrados, todos aqueles que estão perdidos para o conhecimento. Por isso ele foi associado ao caçador nas florestas, porque ele é o caçador das almas. E associaram-no ao índio, o guerreiro da floresta, caçador, justamente por essa razão dele ser o caçador das almas. Mas o seu nome é impronunciável, porque era todo composto de consoantes. E não tem uma tradução, não pode ser grafado esse nome. Nós grafamos esse nome de Oxóssi com as 3 letras, SHS, impronunciável, consequentemente. Essa linha geralmente é chamada linha dos caboclos e caboclas. Ele é cultuado na sexta-feira, dia da semana. O seu metal é o cobre. O seu dado é Vênus. E o seu dia da semana, eu já falei, né? É a sexta-feira. E a sua cor fluídica é o azul. Há uma coisa bastante interessante sobre essa linha, são aquilo que se chama as castanholas, que os caboclos, quando se manifestam, eles estalam os dedos naquele característico gesto das castanholas. Aquilo é uma coisa muito interessante, porque nós temos na nossa mão, quase na altura do pulso, uma elevação chamada de Monte de Vênus, e Vênus é o planeta sagrado de Oxóssi. Então, quando ele estala os dedos, o aparelho estala os dedos, ele está fixando as suas vibrações no planeta sagrado do orixá que está se manifestando, ou seja, no caboclo da linha de Oxóssi. E é por essa razão, então, que é confundido essa castanhola, esse gesto da castanhola, com o caboclo está chamando os outros seus irmãos butucudos, e finalmente não é nada disso. É justamente por essa razão. Quarta linha de Xangô. Xangô também é uma corruptela. É composta de 2 palavras, Kan e Naga. Kan quer dizer elevação brilhante. E Naga é o iniciado, porque os Nagas ou serpentes na antiguidade eram os homens santos, os homens que tinham as iniciações. Como vocês veem dessa palavra, sofrendo com algumas corruptelas, veio a dar Nagô, de Naga. Kan-Naga, então, é o equilíbrio. É justamente a linha dos senhores do karma. É a linha da causa e do efeito. As entidades da linha de Xangô, geralmente, não dão consultas ou não gostam de dar consultas. Eles se caracterizam pelo seu mantra na letra O, que quando eles estão manifestados, eles pronunciam batendo os punhos no chakra cardíaco, que é o chakra por onde eles se manifestam. Porque cada linha se manifesta através de um chakra, ou centro de força. A linha de Oxalá é no centro coronário, aquele que fica no alto da cabeça. A linha de Ogum é no chakra umbilical, o chamado também de chakra do centro do umbigo. A linha de Xangô é no chakra cardíaco ou do coração. A linha de Xangô, a cor fluídica é verde.
O planeta sagrado é Júpiter. O metal é o estanho. E o dia da semana é quinta-feira. Quinta linha, Iemanjá. Iemanjá também é uma corruptela de duas palavras, Amayá ou Anamaiá, que quer dizer a mãe da ilusão, a mãe da grande ilusão, a mãe do mundo. Ela era representada na antiguidade pela letra M. E Iemanjá é uma linha que se caracteriza justamente para entidades que são de uma grande suavidade. Elas atuam no chakra entre os cílios ou entre as sobrancelhas e, por essa razão, às vezes, os aparelhos choram copiosamente. Não porque estejam chorando, mas é porque esse chakra é ativado. A linha de Iemanjá, o dia da semana é segunda-feira, seu planeta sagrado é a Lua, a sua cor fluídica é o amarelo claro e seu metal é a prata. Finalmente, vemos a linha de Ori. Ori é nome original. E Ori quer significar unido à lei divina. Na linha de Ori, que é também chamada linha das crianças, e vai aqui não é uma advertência, é apenas uma constatação, essa linha é chamada de linha das crianças, não porque sejam espíritos infantis ou espíritos com as vestes fluídicas de espíritos infantis que estão se manifestando. São crianças no sentido iniciático, no sentido daquele que nasceu novamente, nasceu para a vida material e nasceu para a vida espiritual. Por isso ele é criança novamente. É aquelas enigmáticas palavras do Mestre Jesus para Nicodemos, o publicano, que perguntou a ele o que ele teria que fazer para entrar no reino dos céus. E Jesus respondeu, voltando a ser criança novamente. Ele quis dizer o que com isso? Que ele tinha que morrer para a vida material e nascer para a vida espiritual. Esse é o sentido da linha de Ori, que é uma linha formada só por guias, porque guia e protetor são graus hierárquicos. E o protetor é inferior ao guia, evidentemente. E nessa linha nós só encontramos guias. Por consequência, não podem ser esses espíritos travessos e nem sempre muito adequados para um movimento sério, como é a Umbanda. Não é esses cavalinhos que se vê por aí, de jogar guaraná para o alto, besuntar a cabeça dos outros com mel de abelhas, essas coisas, essas bobagens todas. A linha de Ori, então, é um nome original Ori, que já foi dito que é a união com a lei divina. E o seu dia da semana é quarta-feira. A sua cor fluídica é o alaranjado. O seu metal é Mercúrio. Seu planeta regente também é Mercúrio. E o chakra que eles atuam é o chakra laríngeo, o chakra que fica na garganta. E é por essa razão que a voz dessas entidades, quando manifestadas, se afinam, tornam-se fininhas, iguais de crianças falando. Linha de Orimá, é a 7ª linha. É a linha também da chamada dos pretos velhos, das pretas velhas, ou simplesmente dos velhos. Também é uma palavra original e quer dizer a lei divina em ação. Essa linha de Orimá, as entidades que ali se manifestam atuam no chakra sagrado ou sacro. Por essa razão, o aparelho se curva, porque os fluidos descem para as pernas. A voz torna-se arrastada e às vezes cava. E o seu dia de semana, em que ele é cultuado, é o sábado. O planeta regente é Saturno, a cor fluídica, sua cor fluídica é o violeta, e seu metal é o chumbo. Essas são, meus irmãos, as 7 linhas da Umbanda. Muito bem. Então, só para deixar claro para as pessoas, nós recebemos muitas perguntas desse tipo, Roger, quer dizer, os orixás
não incorporam. Quem incorpora são as entidades enfeixadas em cada linha. Exatamente. Cada linha está enfeixada em um dos 7 orixás. Esses 7 orixás, justamente, eles não se manifestam, eles não incorporam. Eles fazem, no seu desdobramento, 7 em cada linha, que são chamados chefes de legião, que por sua vez irão se desdobrar em mais 7, dando 49 chefes de falange e assim sucessivamente. Houve alterações, Roger, da forma de atuação das entidades junto aos médiuns nos últimos anos? E qual a tendência para os próximos anos? Nós estamos falando, nos referindo a essa coisa da incorporação, da irradiação. O que você podia dizer para a gente sobre isso? Houve, de fato, alterações. No início, a Umbanda trabalhou apenas com a mecânica da incorporação. A incorporação semiconsciente ou inconsciente, sendo que a inconsciente muito rara, mas trabalhava com incorporações semiconscientes. Na evolução do movimento, foi se modificando a tendência para os médios receberem as entidades. Então passou-se muito a se usar a mecânica da irradiação. Na mecânica da irradiação, o aspecto vontade e o aspecto atividade ficam embotados. E o médium então transmite aquilo que as entidades, que a inteligência comunicante quer dizer. Atualmente, a Umbanda trabalha muito pouco com a mecânica de incorporação, ficando essa mecânica para aquela parte em que nós impropriamente chamamos de Umbanda popular. Porque não existe Umbanda popular, não existe Umbanda esotérica, existe simplesmente Umbanda. Mas, nesse dita Umbanda popular, ainda é usada a mecânica da incorporação, porque somente se manifestam protetores, entidades ao nível de protetores. Inconsequentemente, é necessário que haja a mecânica da incorporação, porque os embates contra a magia negra, contra a magia negativa, é muito grande. E as entidades, então, precisam adotar essa postura, essa mecânica. E já na chamada Umbanda normal, se é que se pode usar esse nome, a mecânica da incorporação quase não existe. Usa-se mais a mecânica da incorporação e a mecânica da intuição, que atualmente tem sido muito adotada pelas entidades que têm grande elevação espiritual no mundo astral. Essa é a tendência, justamente, então, que você me pergunta se houve essa modificação nessa forma de atuação das entidades. E para os próximos anos, conforme vocês me perguntam, como seria essa mecânica? Seria apenas na mecânica da intuição. A mecânica da intuição, a entidade coloca ideias na mente do médium que ele transforma em palavras. Quando a gente fala da mecânica da intuição, Roger, não é exatamente isso que temos, né? Você estaria falando assim, na comunicação mente a mente, é isso? É uma comunicação mente a mente, mas é de uma entidade específica para o seu médium, para o seu aparelho. E não essa intuição global que todos nós temos. É uma intuição específica, ou seja, da inteligência que se comunica e com o comunicado. Muito bem. Roger, nós temos visto, através do site especialmente, nós temos mais de 10 mil pessoas entrando no nosso site, nós temos 1.500 pessoas fazendo os cursos da Fraternidade do Grande Coração, que a Umbanda está disseminada por todo o território nacional. Hoje, praticamente todos os estados do país, mais 16 países fora do Brasil, estão participando do curso Umbanda Online, que é oferecido. Mas o que a gente percebe pelos comentários, pelas perguntas das pessoas, é que não existe uma uniformidade de atuação entre os rituais da Umbanda que se faz em cada casa. Qual a razão de não haver essa uniformidade
E quais seriam os aspectos básicos que todos os umbandistas deveriam ter em mente minimamente? Justamente não há uma uniformidade porque, infelizmente, a Umbanda não foi codificada. Mas não foi codificada de propósito. Justamente, pode parecer um paradoxo, mas não é. Justamente para que houvesse uma disseminação indiscriminada para todos os seres poderem praticar o ritual. Porque se ela fosse codificada, ela seria limitada a determinados grupos de indivíduos ou determinadas facções, o que não ocorre com essa aparente, eu digo aparente, confusão que há nessas umbandas que tem por aí. Mas todas elas têm o privilégio de estar servindo aos senhores do universo, aos grandes dirigentes planetários, aos seus orixás. Todas elas têm esse privilégio, porque estão fazendo a sua parte. Pode ser mínima às vezes em cada uma dessas facções, dessas umbandas, mas são muito necessárias. E aquilo que a gente às vezes chama pejorativamente de umbanda popular é de uma grande importância, porque ela que dá o primeiro combate aos senhores da sombra, aos nossos irmãozinhos da mão esquerda. Ela que faz o primeiro embate contra essas entidades malévolas que ainda estão atuando no planeta. Então, nessas chamadas impropriamente umbandas populares, são o princípio, o início, a escola primária, a escola básica, em que todos aqueles que vão passar por ali irão posteriormente galgando estágios mais avançados. Seria a mesma coisa. Os colegiais, é preciso começar pelo primário, não se pode começar pelo curso superior. Essa é a grande importância, então, dessa não codificação até hoje da Umbanda. E o que os umbandistas, estejam ele trabalhando em qual tipo de ritual for, o que todos eles deveriam ter em mente como uma coisa comum? Gradativamente vai começar os ensinamentos. Gradativamente vai começar os estudos, as aulas, e então eles vão aprendendo, eles vão começando a entender, eles vão começando a aprender os grandes mistérios do universo, eles vão tendo conhecimentos, e é a palavra do grande mestre Jesus quando disse: conhecereis a verdade vos libertará. Justamente a verdade, o conhecimento, é esse o caminho que está reservado para o futuro para todas as umbandas. Recentemente, Roger, você editou o livro O Contador de Histórias. Você poderia nos dizer um pouco do que se trata esse livro para os nossos ouvintes e como ele foi escrito? Justamente esse livro eu aproveitei as histórias que durante esses 51 anos de trabalho mediúnico, a entidade que me assistia vinha contando para os seus consulentes. São histórias simples, mas que fazem pensar. É aquele método velho, método oriental, de ensinar através de palavras. E então eu criei um personagem chamado João Só, não é? E que ele vem então contando as diferentes histórias que essa entidade contou, melhor dizendo, durante esses 51 anos de trabalho para os seus discípulos, vamos dizer assim. Fala um pouquinho dessa entidade para a gente, Rogério. Ele se apresentava sobre o corpo de ilusão de um preto velho. Se apresenta ainda, não é verdade? Sim, ele faz um corpo de ilusão de um preto velho chamado Pai Tomé. Mas na realidade ele é um mestre oriental chamado Sri Swami Babaji Ananda. E ele não gosta de ser chamado de mestre, ele diz que não é um mestre, ele diz que é um rishi. Um rishi é um sábio. Mas nós sabemos quem ele é realmente. E ele então, na forma de um preto velho, Pai Tomé, veio durante esses anos todos me ensinando, e tudo que eu sei eu devo a ele. Foi ele que me ensinou isso tudo. Porque eu mandava perguntar através do meu cambone, que infelizmente já
subiu, já desencarnou, que eu gosto sempre de falar o nome dele, porque ele foi um auxiliar precioso, Durval Pentanha. O Durval já foi embora do nosso convívio material, mas está sempre presente no nosso convívio espiritual. E justamente eu mandava perguntar a ele: Durval, pergunte isso assim, assim. Durval, pergunte isso assim, assim. Cansei as orelhas dele com perguntas. E o pai Tomé pacientemente vinha me ensinar e vinha responder minhas perguntas, e assim eu fui aprendendo. E estou aprendendo até hoje. Como os nossos amigos devem estar percebendo, a sabedoria vem da simplicidade, né? Ouvindo o Roger falar, a gente, quando vai entrevistar uma personalidade como o Roger, né? Uma celebridade da Umbanda, né, Roger? Celebridade, a gente não. fica imaginando que vai vir uma pessoa pedante, prepotente, e no nosso convívio do dia a dia, a gente tem o Roger, essa pessoa amorosa que vocês estão ouvindo, falando sempre com essa simplicidade dessas coisas tão profundas da Umbanda. E é o exemplo que todos nós deveríamos seguir, não é mesmo? Roger, no seu livro, essa Umbanda, essa desconhecida, né? E é uma referência para todos os umbandistas, que muita gente já conhece. Vamos falar um pouquinho dos outros livros, porque o Umbanda, essa desconhecida, já virou um clássico, né? Então, quais os próximos livros que você pretende lançar? Aliás, já que você me deu essa oportunidade, minha irmã, o Umbanda, essa desconhecida, é a reunião de 2 livros. Os Serões do Pai Velho, que foi editado pela editora Record inicialmente, e depois para a editora Hércules, do Rio Grande do Sul, e Umbanda, essa desconhecida, o outro livro também, que foi editado pela editora Hércules. Eu reuni os livros, ampliei, e ficou um livro só. Eu conservei o mesmo nome, Umbanda, essa desconhecida, porque achei que o nome era interessante, e justamente então esse livro nada mais é, nada menos é do que a reunião desses 2 livros. Os próximos livros que você me pergunta, eu tenho na revisão o 10º Planeta. O 10º Planeta é a história de um planeta que explodiu e era situado entre Marte e Júpiter. Hoje é um cinturão de asteroides. A Sabedoria Oculta, que é um livro sobre teosofia, em 2 partes. A primeira parte é o problema religioso e a segunda parte é o problema humano, ou vice-versa. Eu não me lembro direito, eu acho que a primeira parte é o problema humano. E a segunda parte é o problema religioso, em que é abordado, então, todas as seitas e religiões organizadas principais, fazendo um estudo comparativo das religiões, e no problema humano, então, é relatado no livro os corpos do homem, os chakras, as suas funções, enfim. É um livro sobre teosofia. Um Anjo Está nas Ruas é o outro livro que está sendo justamente agora digitado pela minha amiga pessoal, a doutora Teodora, exímia digitadora. É um livro que eu chamaria de realismo fantástico, porque é a história de um ser, pode ser um extraterreno ou pode ser um anjo. Os leitores é que irão descobrir. E, finalmente, o Egito Eterno, em que está sendo confeccionada uma capa maravilhosa pela nossa irmã Kátia. Esse livro é sobre o Egito Antigo, anterior à primeira dinastia, anterior ao primeiro faraó. A história começa por aí. Então, são esses os livros que estão para sair. Nós vamos aproveitar o bonde, né, Roger? E contar um pouquinho dos seus outros livros. Pois não. Sobre A Terra das Araras Vermelhas, que conta a história da vinda, né, dos Atlantes para o Brasil. Você podia falar um pouquinho? Justamente A Terra das Araras Vermelhas é uma história que me foi contada pela entidade chamada de Aimoré e pela outra entidade denominada Nádia, e me contaram essa história. O resto eu consegui ver através da minha anomalia nos registros acásticos, que são justamente a memória da natureza. É uma história sobre a colônia atlântica que existiu no Brasil e o seu desenvolvimento da raça Nhangatu,
que veio dar justamente já degenerada essas raças guaranis e tupis. E por falar em A Terra das Araras Vermelhas, a nossa irmã Teodora está escrevendo a continuação desse livro, que está ficando muito interessante. É justamente a história na região para onde eles migraram, que foi denominado na época de Terras Altas. E o Baratizil? O Baratizil é uma história sobre o grande império que existiu aqui no Brasil, chamado de Paititi, e das cidades fabulosas de Ofir e Ibês. Ibês justamente está situada onde hoje é a Serra do Roncador. É uma cidade etérica, está em nível etérico, exatamente em cima da cidade de Barra do Garças. E essa cidade virá à luz em séculos futuros. Ela vai aparecer novamente para todos. Nós gostaríamos de, só para quem não conhece as suas obras do Roger, que essas 3 obras, Baratizil, A Terra das Araras Vermelhas e O 10º Planeta, na verdade elas formam uma trilogia que conta e explica a história da Umbanda, porque as mesmas entidades, algumas delas aparecem nos 3 livros, o Caboclo das 7 Encruzilhadas, quando na sua forma original venusiana, como Tamataê. E seria muito interessante que as pessoas conhecessem essa trilogia, para elas entenderem melhor o que é que nós umbandistas, essa história ancestral da Umbanda, o que é que nós todos estamos fazendo aqui. Nossa loja virtual deverá entrar no ar em alguns dias. As pessoas podem encontrar também esses livros nas boas livrarias do país. São livros assim muito interessantes que todo umbandista precisaria ler. Roger, com tantos lançamentos, né, ainda dá tempo de trabalhar, de orientar o povo aqui da Fraternidade do Grande Coração, não é verdade? E nós gostaríamos então, não abusando, né, muito mais da sua bondade, que você dissesse um pouquinho para a gente, para encerrar aqui a nossa entrevista por hoje, mas nós já vamos dizer para todo mundo, viu gente, que no mês que vem tem mais. O Roger vai voltar aqui no próximo mês, no primeiro domingo do próximo mês. Nós vamos dar continuidade a essa entrevista com muitos outros temas interessantíssimos sobre Umbanda, que vocês podem inclusive nos mandar as perguntas através do nosso site, através do nosso e-mail, que é o informe@umpran.org.br. E nós vamos então perguntar aqui, para encerrar o nosso bate-papo com o Roger de hoje, tão agradável, que ele pudesse nos dizer um pouco hoje, então, qual seria hoje em dia a missão mais importante para os umbandistas do Brasil? A missão mais importante é a que vocês estão fazendo. A divulgação para milhares de pessoas do que é a Umbanda, do que é esse maravilhoso movimento do amor universal. Essas coisas vão estar nos cursos, viu, meus amigos e irmãos? E não se preocupem, porque tudo isso vai estar disponibilizado nos cursos, toda a palestra do Roger vai ser gravada.